Boa tarde a todos. Meu nome é Walter Beger, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e nós vamos conversar durante 30 minutos sobre um assunto que demoraria bem mais do que 30 minutos para conversar. Então vamos ver se eu consigo me fazer entender. Como eu falei, 30 minutos é curto, eu vou tentar ir o mais rápido possível, se vocês não e o mais compreensível possível, mas se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, por favor, logo depois da palestra, fiquem à vontade de me questionar sobre elas. O título eu vou explorar à medida que a apresentação se apresenta. Então, só para que fique bem claro, essa apresentação é o resultado de pesquisas científicas realizadas por pesquisadores do mundo inteiro, não só eu, né? É claro que não sou eu, né? É uma integração de muitos e muitos anos, especialmente com o Dr. Daniel Brooks, que vocês vão ver já já, ele está ali sobre a Hungria, que é onde ele está hoje, que centralizou e focou o trabalho dessas pessoas e integrou o trabalho dessas pessoas numa tentativa de entender a evolução de uma coisa que nós estamos submetidos hoje e ficou bastante claro desde o ano passado que isso é um problema, né? Que é a crise de enfermidades infecciosas emergentes. Então, se a gente olhar o registro das enfermidades infecciosas emergentes, que ocorrem exclusivamente na espécie humana, e a gente tem que lembrar que enfermidades infecciosas emergentes também são enfermidades que surgem ou que emergem ou que reemergem, né, em espécies de interesse nosso, né, como animais e plantas, interesse econômico, de interesse até como animais de estimação e assim por diante. Essa emergência tem sido muito frequente nos últimos tempos. Quem não se lembra de febre amarela dentro da cidade de São Paulo, do aumento de doenças que a gente achava que não estavam mais presentes, como a própria sífilis, né? A chikungunya, a dengue, zika e assim por diante. Então, nós temos visto sistematicamente a emergência e a reemergência de zoonoses, que são doenças que derivam da mudança de hospedeiro, da extensão desse espectro de hospedeiro usado por um agente patogênico para as espécies humanas, para a espécie humana e para as espécies que de interesse para a nossa sociedade, né? Esse foi, curiosamente, um assunto que nós abordamos no livro O Paradigma de Estocolmo, Mudança Climática e Doença Emergente. A gente vai ver que esse é um momento profundamente crítico em que nós precisamos efetivamente entender o processo de emergência e reemergência dessas enfermidades e desenvolver protocolos que nos permitam prever ou agir de forma proativa para evitar que essa doença emerja ou que essas doenças emerjam. E a maneira talvez mais óbvia, né, especialmente no mundo tecnológico e científico como o nosso, é seguir a regra do Master Sun para a guerra, é conhecer o seu inimigo, né? Atualmente a gente conhece pouco do nosso inimigo, por isso o conceito do nome da palestra de mágico, e eu vou explicar já já o porquê do mágico. Então nós precisamos efetivamente ter um fundamento teórico robusto para poder entender mudanças ecológicas de hospedeiro, né? E essa compreensão deve ser feita sob a perspectiva evolutiva e ecológica. Então, qual é a importância de entender enfermidades emergentes? Primeiro, porque mata muita gente, né? Ou mata espécies que nos interessam. Mas, principalmente, a gente tem um mundo que a economia é baseada em recursos, né? em dólares, né? em euros e assim por diante. E essas enfermidades emergentes, todas as vezes que ela emerge, né, nossa ação é sempre reativa e a gente sempre gasta muito recurso. E isso para uma única enfermidade. Só uma única enfermidade que apareceu no Congo há muitos anos atrás, e de vez em quando ela aparece de novo, custa cerca de 3,6 bilhões de dólares a cada emergência, né? Imaginem se todas aquelas enfermidades emergentes que eu mostrei para vocês anteriormente aparecessem ou surgissem simultaneamente, ou mais ou menos ao mesmo tempo, qual era o custo que nós íamos ter com essas enfermidades emergentes sobre a demanda associada a hospitais, médicos, enfermeiras, recursos associados a tratamentos e assim por diante. A gente pode ter uma ideia disso hoje já, né? Então, o medo
que nós temos é a falência do sistema de saúde, algo que foi já cogitado como uma enfermidade não tão complicada quanto o coronavírus, né? Eu falo não tão complicada porque existem enfermidades emergentes, infecciosas, muito mais complexas e muito mais impactantes para a sociedade humana em termos de custo, em termos de mortandade do que o corona. Então, nós gastávamos, antes do coronavírus, cerca de 1,3 quatrilhões de dólares por ano em enfermidades emergentes. Isso representa mais do que o produto interno bruto da maioria dos países no mundo. E um artigo novo, recém-saído, já nos falou que nos Estados Unidos o custo e a perda, né, em termos de economia e assim por diante, do SARS-CoV-2 ou do Covid-19, né, da emergência desse vírus e a produção dessa enfermidade conhecida como Covid-19, foi 16 trilhões de dólares. Então, essa é um cenário que nós não podemos ignorar, e não é que nós não possamos lidar com enfermidades individualmente. O nosso temor deve ser ter que lidar com essas enfermidades de uma forma simultânea e colocar essa pressão não só sobre ciência e tecnologia da humanidade, mas também sobre toda a parte de sistema de saúde, né? O sistema de saúde pode entrar em colapso se nós tivermos o azar de ter algumas enfermidades emergentes aparecendo simultaneamente. Então, por que o mágico, né? Porque para o mágico, do lado esquerdinho, então, nosso mágico aí, você tem duas filogenias, né? A filogenia dos hospedeiros, que são os ratinhos, e dos piolhos, que são mostrados numa linha menor dentro da linha do hospedeiro, que nos levou a acreditar que o planeta era um planeta de especializações, né? Onde as espécies parasitas se tornavam cada vez mais, ou patógenos se tornavam cada vez mais especializadas ao seu hospedeiro. Não, se isso é verdade, então nós temos uma certa segurança de que a emergência de novidades evolutivas só será possível quando mutações corretas, mudanças, né, evolutivas corretas, aparecerem quase que prevendo qual é o próximo hospedeiro a ser usado. E isso nos deu uma falsa impressão de segurança no gerenciamento dessa enfermidade. Depois de 40 anos de estudo sobre relacionamento hospedeiro-parasito, hospedeiro-agente patogênico, plantas e insetos fitófagos, nós descobrimos que troca de hospedeiro é muito mais comum do que a própria coespeciação, ao ponto de muitos autores acharem que coespeciação sequer existe, né? Então, e a gente vai ver o porquê disso. E esse é o fundamento do livro que a gente escreveu há algum tempo atrás. Então, a gente consegue, nessa perspectiva do paradigma de Estocolmo, retornar ao darwinismo, por isso que o Darwin Rocks, né? E entender quais são os parâmetros que devem ser levados em consideração, quais são os processos que devem ser levados em considerações para olhar essa emergência de novas enfermidades, né? Não só na espécie humana, como eu falei, mas em espécies de nosso interesse, ou mesmo de interesses não diretamente como para alimentação e assim por diante. Então, alguma coisa tem de estranha, né? A gente já vê isso, a gente já vê que isso acontece. Não existe essa barreira mágica associada a um processo de que o parasito tem que seguir sempre a linha de evolução do seu hospedeiro, que era a ideia de que quanto mais especializada a espécie ela é, mais beco sem saída ela se torna e ela fica presa naquela linhagem do hospedeiro. Então, a única maneira de um agente patogênico, dentro desse paradigma, né, desse paradigma antigo, a única maneira do hospedeiro evoluir, ou do parasito evoluir, é seguir a evolução do seu hospedeiro. E isso não é o que a gente está observando, e não é o que a gente está observando, inclusive, no coronavírus, né? Essa espécie de coronavírus especial, mas isso também aconteceu com outras espécies de coronavírus no passado. Primeiro, o salto de um animal, aparentemente um morcego, usando um animal intermediário ou não para a espécie humana, né? Só isso já nos mostra que, mesmo sendo um evento que às vezes é raro, uma vez que acontece esse evento e essa espécie se estabelece um novo hospedeiro, o problema foi criado, né? Mas agora, com essas notícias que a gente tem sobre os minks, né? E a gente já teve sobre gato, cachorro e uma série de outras espécies de animais,
onde o vírus é capaz de se instalar e sobreviver e manter-se vivos ou manter-se ativo, né, com a possibilidade de retornar para a espécie humana, e no caso do ferret, desse mink, ou há evidências de que ele efetivamente voltou e que se tornou mais patogênico, nós estamos tendo que pensar que o paradigma original de especialização não é um paradigma tão robusto assim quanto a gente imaginava, especialmente num planeta como o nosso, que é globalizado. Né? Nós temos que entender o inimigo para poder lidar com esse inimigo. Então, evolução, gente, evolução de mudança ecológica, não é tão simples assim, mas é mais simples do que o mágico achar que uma mutação mágica vai aparecer e vai permitir que o agente patogênico colonize um novo hospedeiro. Isso tem, de novo, a ver com Charles Darwin, que discutiu a forma pela qual mudanças ecológicas aconteciam através da comparação entre a natureza dos organismos, a habilidade dos organismos e a natureza das condições. A natureza dos organismos depende da capacidade dele. Os organismos fazem o que eles podem fazer. E eles fazem muito mais do que a gente acha que eles podem fazer, e a gente já vai ver isso já já. E essa capacidade é determinada por uma herança evolutiva histórica da linhagem que precede a espécie em questão, seja um vírus, seja uma bactéria, seja a espécie humana. E isso é passado de geração para geração através da herança. E no momento em que a mudança ecológica se apresenta, essa é uma oportunidade de mudança ou uma oportunidade para mostrar que é capaz de sobreviver. Então, toda vez que um hospedeiro se apresenta a um agente patogênico, esse agente patogênico pode ou não colonizar esse novo hospedeiro, dependendo da sua capacidade. Para Charles Darwin, a capacidade dos organismos sempre foi muito mais importante do que a natureza das condições, do que o ambiente, né? Porque você encontra muita variação na natureza dos organismos dentro de uma espécie. Vocês lembram dessa ideia de variabilidade impulsionando, favorecendo o processo de evolução, em uma condição igual e, às vezes, em condições diferentes. Você tem organismos que são geneticamente muito parecidos. Então, Darwin entendeu isso logo desde o começo. O que importa, de fato, o que é mais importante, em geral, é a capacidade. E para a evolução de uma forma geral. E capacidade é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar e do que aquilo que a gente imagina dentro do paradigma atual do neodarwinismo ou da síntese moderna chamada endurecida, né? Síntese moderna endurecida. Então, se a gente começa a entender capacidade e oportunidade para espécies emergentes, para enfermidades emergentes, e aqui tem um artigo que fala sobre isso, a gente vai correr toda essa lista para encontrar um único exemplo onde mutação mágica, onde o nosso mágico efetivamente faz diferença. Todos os outros casos dessa lista de emergência de novidade evolutiva são associados à oportunidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente desvaloriza a capacidade desses organismos e dá para eles a oportunidade deles nos encontrar como hospedeiro, ou encontrar outras espécies como hospedeiro e dar origem a uma enfermidade emergente. Por isso a natureza dos organismos é mais importante, mas o que geralmente determina a emergência é a oportunidade. Então, se duas espécies estão distantes geograficamente, elas não se encontram, a oportunidade não existe. Mas no momento em que o ser humano vai na mata, pega um morcego e se alimenta do morcego ou se expõe a morcego, o vírus presente no morcego é capaz de colonizar a espécie humana pela capacidade elevada que ele tem. Então, oportunidade é profundamente importante. E isso é um dos fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente começa a desenvolver um protocolo de reação, de proação, proativo, para poder resolver essa crise de enfermidades emergentes que a gente está passando. Então, em geral, o parasita não está hospedeiro, esse é um parasita vivendo sobre o peixe, ele não está preocupado com o nome do hospedeiro, a cor do hospedeiro, ele está preocupado que recurso esse hospedeiro apresenta para ele. E se a gente olhar toda a discussão que a gente está vendo sobre o coronavírus, a gente vai ver que mesmo espécies diferentes têm os recursos necessários para manter o coronavírus vivo, né? Que são os receptores, que é o sistema de reprodução da célula e assim por diante. Então, existem muito mais hospedeiros possíveis de ser utilizados pelo coronavírus do que a espécie humana e o morcego, né?
E agora a gente sabe, espécie humana, o morcego, o mink, o gato e uma série de o tigre e assim por diante, a gente vai andando até dando oportunidade para que o vírus expresse aquilo que ele é capaz de fazer. Então, a epidemiologia também agora vai ter que mudar, porque a gente vai ter que considerar uma epidemiologia que não é mais a tradicional, que considera a relação de 1 para 1 de agente patogênico para organismo hospedeiro. Então, esse é um trabalho que fala sobre essa previsão, e isso inclui inclusive espécies de cetáceos e, evidentemente, muitos mamíferos, especialmente primatas. Então, muito do que a gente conversa aqui é uma discussão que foi feita amplamente nesse grupo grande de pessoas, que foi uma reunião em Estocolmo mesmo, e o nome vem de Estocolmo porque foi a fusão de pessoas que estudavam associação inseto-planta com pessoas que estudavam parasitismo, que criou essa ideia do paradigma de Estocolmo, que nada mais é que o retorno a Charles Darwin, né? Darwin foi mal entendido. Eu acho que a gente vai ter a chance de conversar sobre isso daqui a pouco. Darwin nunca falou sobrevivência do mais forte, Darwin sempre falou sobrevivência, ponto. Sobrevivência do adequado. A espécie, desde que possa estar adequada ao ambiente, ou seja, expressar uma acomodação ao ambiente maior do que zero, seja capaz de reproduzir, dar prole, e produzir uma prole e assim por diante, perpetuar essa espécie no novo ambiente, ela vai fazer, né? E a gente está agora já sabendo que ela é altamente flexível. Então, o paradigma de Estocolmo é composto de 3 processos fundamentais que fazem parte do esqueleto do paradigma. Um é um chamado ecological fitting, ou acomodação ecológica. A gente vai falar sobre isso. O outro é a hipótese de oscilação e o outro é pulso de Taxon. Vamos ver se a gente vai ver cada um. Então, tá. Ecological fitting, na realidade, ou capacidade ecológica, é a capacidade que uma espécie tem, ou um patógeno, um consumidor, um consumidor mesmo, de usar um novo recurso, mudar de ambiente, sem a necessidade de fazer mutação mágica. Ele faz isso porque ele é capaz de fazer. Porque ele tem incorporado na sua estrutura, no seu sistema, a habilidade de se acomodar a uma nova situação. Ou porque ele simplesmente enxerga a espécie de hospedeiro como sendo o mesmo recurso. Né? Se ele precisa de um determinado receptor na célula, e aquela célula tem o mesmo receptor que o seu hospedeiro original, ele não vê diferença, ele simplesmente usa o mesmo. Por isso que se diz que genes são seguidores e não líderes do processo de evolução. A mudança adaptativa, mutacional, que vai levar a uma alteração de frequência de genes, em função do aparecimento de um gene positivo, vai acontecer depois da mudança. E não antes, não tem sentido acontecer antes. Vai acontecer depois da mudança, porque só depois da mudança ecológica, da mudança do hospedeiro, que a pressão seletiva passa a ser aplicada sobre a população desse novo agente patogênico ou dessa nova associação. Né? Então, ecological fitting pode ser representada por esse espaço que a gente chama de espaço adaptativo relaxado e que pode ser facilmente traduzido como nicho fundamental hutchinsoniano, né? Que é o que a espécie pode fazer. Então, dessas duas eixos que vocês estão vendo aqui, a gente tem a distribuição hipotética, é clara, de todos os hospedeiros que um determinado vírus pode usar. Então, esse espaço operacional são aqueles fenótipos que são expressos naquele momento, porque esse vírus está usando só o morcego, ou está usando o ancestral. Se ele mudar para qualquer um desses outros hospedeiros representados por esse espaço, que a gente chama de espaço adaptativo relaxado, ele sobrevive e ele pode mudar, mas ele não precisa de mutação mágica para fazer isso. Ele faz isso com a sua habilidade já herdada dos seus ancestrais ou das populações ancestrais daquela espécie. Então a gente tem uma coisa que é chamada espaço informativo, que é, na realidade, o genoma, que é comportamento, que é uma série de outros fatores que estão indicados aí, que vão determinar qual é o tamanho desse espaço adaptativo. Tá? Então, esse espaço adaptativo é que permite as espécies mudarem, porque não existe mágica, não existe mudar ou querer mudar e mudar em função da demanda do ambiente. Quem determina a evolução é o organismo para o ambiente, não o ambiente para o organismo.
O que o ambiente determina é se aquele organismo é capaz ou não de sobreviver naquele ambiente, né? Então, por exemplo, quando a gente teve alterações climáticas, muitas espécies se viram limitadas à região equatorial porque elas eram incapazes de lidar com a alteração climática ou de temperatura e assim por diante, que ocorreram durante esse período glacial. Depois que o período glacial acabou, as espécies começaram a ser capazes de dispersar e colonizar regiões temperadas, onde elas não podiam ocorrer, porque as condições não estavam adequadas com o seu espaço adaptativo, né? E é claro, gente, espaço adaptativo pode evoluir. E ele pode evoluir com mutações, mas não é mágica. Mutações ao acaso que aconteceram no passado, foram fixadas por alguma razão na população ou na espécie, e eles passam a fazer parte do espaço informativo e, portanto, pode ter consequências nesse espaço adaptativo. Então, espécies são flexíveis, tá? Elas têm potencialidades que a gente não consegue avaliar. Por outro lado, a oscilação quebra um pouco aquela ideia de especialista e generalista. Vai ter muita gente me xingando aqui. Mas, de acordo com esses autores, especialmente no estudo feito com plantas e insetos fitófagos, e a gente vai ver para animais também, animais patogênicos, como parasitos, a oscilação é um processo temporal. Linhagens passam por processo de oscilação. Linhagens generalistas se especializam e depois se tornam generalistas de novo, depois de um tempo especialistas e assim por diante. Então isso ocorre às vezes num tempo evolutivo distante. Talvez fique mais claro se a gente olhar essa filogenia. Então aqui é a filogenia de parasitos de ciclídeos do Lago Tanganica, e o que a gente fez foi otimizar o hospedeiro sobre essa filogenia, que é uma filogenia derivada de uma análise específica, mas ela permite entender como é que as associações evoluíram. Então, a cada momento que você tem uma única cor, essa é uma espécie especialista de parasita. Ele usa um único hospedeiro. Tá? Tem uma cor, cada cor representa um hospedeiro. E aí, quando você tem múltiplas cores, você tem um processo de generalização, né? Então, a espécie... E isso parece ser uma propriedade inerente das espécies. Ao longo do tempo, a gente acumula novidade evolutiva, a gente aumenta o espaço adaptativo e pode usar mais hospedeiros. Mas, olha só, que interessante, mesmo um especialista como esse cara aqui passa por um processo de generalização que se torna especialista de novo. Generalista que se torna especialista de novo. Generalista que se torna especialista de novo, e assim por diante. Então é um processo cíclico e não um processo pré-definido. Por exemplo, se a gente for aceitar a ideia de que especialização é fundamental na evolução do planeta, de onde vêm os generalistas depois que o especialista acontece, né? Então, é contextual, temporalmente e localmente, como a gente vai ver. Então, o outro elemento do paradigma é o pulso de Taxon. E o pulso de Taxon é uma ideia relativamente antiga, né, de Earle, 1985, tá ali? Eu acho que é mais antigo, é mais 79, eu acho. Que ele tentou entender como é que tinha tanta espécie de besouro carabeídeos na região equatorial. E aí ele propôs um processo onde as barreiras, e isso é uma verdade, né, para esse nosso planeta, elas não são permanentes ad eterno. O planeta tem 4,5 bilhões de anos de existência e as barreiras mudam, né? Assim como a temperatura mudou em função da alteração climática, as barreiras mudam, né? E a temperatura era um clima. Então a barreira, por exemplo, quando ela some num determinado momento e o tempo da esquerda para a direita, a gente tem a espécie dispersando porque a barreira não existe mais. Mas a barreira volta a aparecer num outro momento, de novo, alteração climática, alteração geológica, seja o que for, favorecendo a diversificação das espécies. Então o verde apareceu, o azul apareceu. A barreira sumiu de novo, isso a gente chama de um processo de expansão, e aí uma das espécies foi capaz de dispersar e viver na mesma região geográfica da espécie verde, né? A espécie verde, por sua vez, nesse exemplo, não foi capaz de dispersar, ela falhou ao dispersar. E a barreira aparece mais uma vez, e aí você tem a formação de comunidades complexas que deve ser importante para a gente, tanto para o hospedeiro como para o parasito. Então, se a gente olhar um exemplo, ali é a tese de doutorado da Luciana e a minha netinha Alice, do lado esquerdo, que a gente tem o efeito de Taxon Pulse sobre a oportunidade.
Então, quando o nível do mar estava baixo durante o período glacial, a cerca de 126 metros de profundidade, ao ponto de que se você estivesse em Pontal do Paraná, você não veria o mar, né? Hoje Pontal do Paraná é do lado do mar. As espécies que vivem nos rios que compõem a bacia da Baía de Paranaguá viviam todas juntas. Então não havia fluxo gênico entre elas e elas tinham contato entre elas. Não só isso, mas os parasitas podiam trocar entre elas. A oportunidade estava presente. Durante o processo interglacial, durante o período interglacial, quando o mar subiu mais uma vez, isso isolou esses rios e fez com que houvesse especiação, especialmente das espécies de parasitos. Isso é um trabalho que a gente já vem fazendo há alguns anos, que subsequentemente, lá embaixo de novo, né, volta a se expandir quando o período glacial se estabelece ou se apresenta mais uma vez, e no momento em que essas populações, contendo parasitos que já especiaram, se encontram, a troca de hospedeiros entre elas. Faz isso várias vezes e o processo final que você vai encontrar, aqui tem as bacias, a Baía de Paranaguá, o peixinho que nos interessa, e o parasita é esse cara que vive na superfície do corpo, você vai ter especiação, que são diretamente relacionados à diferenciação de populações locais, que é diretamente relacionada às cores que está apresentada aqui. Então, cada cor representa uma unidade filogenética distinta para cada uma dessas bacias. Então, agora nós estamos num período interglacial e, portanto, a gente encontra o isolamento dessas espécies e especialização das espécies. Então, a gente tem que cuidar de não dar oportunidade, né, para alguém que é capaz de trocar de hospedeiro. E a gente está falando de enfermidades emergentes, de fato. Né? E esse é um exemplo da Thaisa, da tese da Thaisa Mendes. É possível que o próprio hospedeiro apresente a oportunidade para o parasita. Então, se vocês olharem a origem, uma das origens desse grupo de animais, que são copépodes parasitos de peixe, se deu na Ásia, e foi através de um peixinho que é um peixe que explora tanto o ambiente de água doce quanto de água salgada. Ele provavelmente ficou contaminado por esse parasito na água doce e entrou para a água salgada, e foi ele, aparentemente, o responsável pela oportunidade dessa linhagem de parasitos encontrar um continente rico em espécies de hospedeiros, como a América do Sul. Só para vocês terem uma ideia, a América do Sul hoje é o local com o maior número de espécies desses copépodes parasitos no mundo. Então, se a gente amplificar isso para o assunto da nossa disciplina, a gente está no meio de uma tempestade perfeita. Por isso a crise. Tempestade perfeita está associada a várias coisas. Uma delas é globalização. Quanto tempo demorou para o coronavírus sair da China e entrar na Europa e chegar na América do Norte e no Brasil? Né? Não demorou muito tempo. Isso se dá graças a um mundo onde distância não tem grandes importâncias. Né? A distância é facilmente solucionada. Então, a gente tem um mundo globalizado, isso tem consequências de saúde humana e de saúde de plantas e de animais de nosso interesse. A gente também passou a viver, o que eu chamo de efeito Trantor, em grandes cidades. A gente gosta de grandes cidades. A gente é social, se tornou uma espécie altamente social. Né? E uma espécie que concentra os seus indivíduos num único lugar com alta densidade favorece a diversificação, a transmissão de um agente patogênico. Por isso os lockdowns que a gente tem tanto. Né? E por fim, é uma coisa mais histórica, assim, nós vivemos um período, se você olhar, isso aqui é a oscilação da temperatura ao longo do tempo, em milhões de anos, e aqui em termos de 1000 anos, e nós temos cidades no nosso planeta, cidades humanas, desde cerca de 10 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, 9 mil anos atrás, para ser mais seguro, mas nós tivemos uma tranquilidade em termos de variabilidade de clima. O clima está sendo muito estável. Só que agora as coisas estão mudando. E como as coisas estão mudando, o clima está mudando, as espécies estão mudando a sua distribuição. Estão vendo a espécie abrindo e levando os seus parasitos para novas comunidades e recebendo parasitos de outras comunidades. Então, enfermidades emergentes é inevitável de acontecer nesse momento, onde nós, seres humanos, e se nós somos responsáveis pela alteração climática, nós também fizemos isso, nós facilitamos a emergência de novas associações, nesse caso de zoonoses. Né? Então, dentro
dessa tempestade perfeita, quem está explorando bem o ambiente, a sua capacidade, o seu espaço adaptativo, são as enfermidades emergentes, são os vírus, as bactérias, aqueles que têm mais capacidade de trocar de hospedeiros. Os parasitos também, né? E parasitos, vírus, bactérias e parasitos não só nosso, mas de todas as espécies de nosso interesse. A nossa reação, eu estou quase acabando, tem sido lenta, porque nós deixamos que a coisa aconteça para depois correr atrás. E essa não é a solução adequada. Existe um custo financeiro, existe um custo de vidas humanas muito alto que a gente não pode permitir que aconteça numa espécie que teoricamente deveria ser ética, né? Então a ideia é que a gente seja proativo. E para isso o livro, e nós discutimos no livro, o protocolo chamado de Dhamma. E Dhamma é absolutamente fundamentado em ciência. Primeiro é documentar a diversidade. Nós não conhecemos 90% das espécies de vírus e bactérias que vivem nesse planeta. Nós não sabemos certamente 70% ou 80% das espécies de fungos potencialmente patogênicos que vivem nesse planeta. A gente não conhece sequer as espécies de mamíferos que vivem na América do Sul. Então nós precisamos efetivamente que os nossos governantes, os nossos mandantes entendam que ciência é fundamental. Não só isso, mas nós também temos que usar a ciência para avaliar riscos e antecipar ações no caso de emergência desses agentes patogênicos. E uma das formas de fazer isso é filogenia. Existe uma coisa chamada conservatismo filogenético, que nos diz que espécies patogênicas têm como espécies filogeneticamente próximas outras espécies patogênicas. É o caso do coronavírus, né, gente? SARS-1, MERS, SARS-2, todos são relacionados entre si, todos são reconhecidamente patogênicos e potencialmente zoonoses para a espécie humana. Depois, mais uma vez, a gente vai ter que investir em monitoração, em monitorar para poder entender o momento de agir. E o agir é ir buscar tudo aquilo que a gente acumulou desde lá de cima e aplicar de forma eficiente no controle e na mitigação dessa enfermidade, ou mesmo evitar explorar regiões onde a gente sabe existem espécies patogênicas. Por exemplo, nós já sabemos que morcegos são portadores de muitos vírus. Existem razões para isso específicas, mas muitos desses vírus com potencial zoonótico muito grande. Portanto, fique longe de vírus, né? São ações simples que a gente tem que aprender. Se não houvesse consumo de... Fique longe de morcego, né? Se não houvesse consumo de morcego em alguns locais do mundo, não haveria a emergência. E a emergência, gente, só tem que aparecer ou se dar uma única vez. Uma única vez, uma única linhagem de vírus. Se tem sucesso, a disseminação no novo hospedeiro é muito rápido. Foi o que aconteceu em SARS-1, foi o que aconteceu em MERS e foi o que aconteceu no SARS-2 também. Então, para terminar, a nossa conclusão é isso, né? Expansão de hospedeiros, existe mais oportunidade e capacidade, porque a capacidade é intrínseca, né? É uma característica biológica. As oportunidades estão em ascendentes porque a gente passa por um problema de emergência, a gente está entrando na tempestade achando que nós estamos protegidos e nós não estamos. Então a gente está dando oportunidade, a gente não está tomando decisões para reduzir a oportunidade. Ações reativas têm um custo muito alto e extremamente perigosa e pode causar a falência do sistema de uma forma geral, do sistema de hospitais, de saúde, de distribuição de alimentos e produção de alimentos e assim por diante. O paradigma de Estocolmo, por não acreditar em mágica, por ir recuperar os fundamentos darwinianos, entende que a capacidade é algo inerente da espécie, portanto a gente tem que aplicar e trabalhar em cima de oportunidade. E por fim, ciência e tecnologia são absolutamente necessárias e muito baratas, se comparado ao custo de cada enfermidade infecciosa ou do conjunto delas, aqueles 4 trilhões de dólares que eu mostrei para vocês. Então tá, gente, passei 4 minutinhos, eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para responder alguma coisa durante a mesa redonda. Um abraço e boa tarde.